Agora o Valu já vai começar a xingar. Mas eu já estou acostumado. Quais são os 11 titulares do Jardim para quinta? Ele já tem os 11 titulares? Não, para mim ele não tem. E para você, Valuzeiro? Para mim não, e ele não acredita em 11, né? Foi uma das frases que ele falou. Não tem como entrar com 14 na quinta. São 11 mesmo. Não. Ele foi claro, velho. Quais são os 11 titulares para quinta? Não me olha pra essa cara, é verdade. Não tem como entrar com 14. O seguinte, ele tem 8 jogos, já que vocês são sabidões. Ei, você tá agredindo muitos colegas de programa. E, inclusive, alguém me reclamou disso outro dia. Eu não vejo ninguém reclamando pra querer pagar minhas contas, viu? Você que reclamou comigo no direct. Sério? Tem um monte. No direct? Tem um monte de conta pra vencer no dia 17, se você quiser. E além disso, quem tá me devendo, pague, hein? Quem tá me devendo, pague. Eu sei quem que é. Eu vou continuar cobrando. E se não, ao invés de nós nos encontrarmos aqui no celular, nos encontraremos na justiça. Mas o Jardim não acredita nos 11, né? Então, assim, são 8 jogos, 8 escalações diferentes. Não creio que ele queira mudar 70% do time, como mudou no jogo contra o São Paulo. Mas, cara, em momento algum, vai ter um momento que vai repetir a escalação. Eu acho que esse momento ainda não será na quinta-feira contra o Bahia. Talvez pelo Cruzeiro necessitar de propor o jogo contra o Bahia, a gente pode ver algumas mudanças? Sim. Quais seriam elas? De repente o Gabigol retorne para o time? Você apostaria no retorno dele? Não, eu não aposto, porque eu não sei a maneira que o Jardim vai ler o Bahia. Certo é que ele vai precisar de se comportar de uma maneira um pouco diferente do que se comportou contra o São Paulo. O Cruzeiro quis a vitória? Sim, mas o Cruzeiro foi um time, para mim pelo menos, um pouco mais, como o termo, né, do momento, um pouco mais reativo contra o São Paulo. Eu acho que contra o Bahia, mesmo o Bahia, para mim, hoje, sendo um dos melhores trabalhos de momento do Brasil, o Cruzeiro jogando em casa tem que tentar, sim, fazer a diferença no campeonato. Pela questão casa, enfim, então eu quero ver como que o Jardim vai pensar esse jogo contra o Bahia. Precisa de ter um pouco mais a posse de bola, e o Gabigol pode ajudar nesse sentido. Não somente o Gabigol, mas a repetição do mesmo time, eu não espero de maneira alguma para o jogo contra o Bahia. Eu acho que o Gabigol volta. Cara, assim, eu entendo no jogo passado ele ter escolhido o Caio Jorge. Entendo mesmo. O Gabigol, para mim, pode, em alguns jogos, dependendo do adversário, ficar fora. Não dá para ele ficar numa sequência de jogos. Porque eu acho um jogador diferenciado, que resolve. Não é à toa. Você sacaria quem? Hoje? Acho que talvez o próprio Caio Jorge. Eu tiraria o Wanderson. Ele vem bem fazendo gol. Eu tiraria o Wanderson. Mas eu tiraria o Wanderson. Eu não acho que o Caio Jorge volta, não. Mas eu não vejo desse jeito. Mas eu entraria com uma formação semelhante à do jogo passado, eu entraria com o Gabigol. Como é que é, Bruno? O Gabigol resolveu pra caramba contra o América na semifinal do campeonato. É que eu não sei se você viu na estreia do Campeonato Brasileiro, ele fez um gol, né? Que maldade. Você é muito maldoso, Bruno. Não valeu nada? Não vale 3 pontos? Não vale 3 pontos? Thiago. O gol dele ajudou o Cruzeiro a conquistar 3 pontos. Ok. Cara, é inacreditável, muito bicho. pouco o que ele tem mostrado na temporada toda. Eu não acho que o Gabigol tem que ser titular do Cruzeiro. Inclusive, eu acho que ele acertou de ter colocado o Gabigol no banco. Loucura, e eu acho que o Gabigol tem que ter uma sequência de jogos fora do time, sim, porque o Caio Jorge tem mostrado muito mais futebol e tem acrescentado muito mais ao time do Cruzeiro, com e sem a bola, do que o Gabigol. Agora, eu acho que o Jardim vai repetir a ideia dele do jogo contra o São Paulo, contra o Bahia. Porque eu acredito que ele está dando um passinho atrás e ele vai fazer o que ele devia ter feito desde o começo. Ele vai ajeitar a defesa primeiro, deixar o time um time mais encorpado, um time mais consistente, parar de tomar gol, parar de ficar tomando sufoco e sendo dominado no meio de campo, e aí depois ele vai preocupar em arrumar o ataque. Porque é o que ele devia ter feito desde o começo. Mas aí você tiraria então, você sacaria Gabigol, o Dudu você manteria fora também? Não, o Dudu é titular, o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. E você tiraria quem então pra colocar o Dudu? O Wanderson. Eu acho que o Gabigol perde a posição pro Wanderson. O Gabigol volta nesse jogo contra o Bahia e o Wanderson senta. Christian mantém? Eu acho que ele vai manter o movimento do meio-campo. Eu iria de Dudu e Gabi no lugar de Wanderson e Caio Jorge. Hoje eu falei na rádio, fui agredido, mas eu já tô acostumado, eu tenho um casco grosso, que o Lautaro vem treinando muito bem, tá prestigiado pelo treinador.
É motivo de zoeira isso? De verdade, assim, pô, de respeito pra caramba. Só Você falta sabe- ele passar pros jogos. Você sabe ele tá o tanto que eu fazendo te nos respeito. treinos. Mas assim, o Lautaro, o campo que a gente vê é campo. Ele não entregou nada. Quando eu disse aqui há algumas semanas, porque é o seguinte, como a gente não vê treino, você usa as fontes que você tem no Sim. clube pra quê? Pra dar uma, Te dá uma ideia. observada. Aí a fonte que você tem no clube, lá no Atlético, passa alguma coisa. O fulano tá treinando bem, papapá. Por exemplo, me disseram que esse índio que botou a mão na bola lá, acabei de receber aqui, falou, ó, o menino tem talento, foi cabaço, mas tem talento. Senão o Cuca não teria bancado depois de uma cabacice dessa. Então vamos voltar ao Cruzeiro. Pô, tem talento esse tempo inteiro, não era puxado. E aí o que acontece? Lá no Cruzeiro, eu recebi uma informação de que o Gamarra estava treinando muito bem. Aí eu cheguei a dizer que pode Treino ser físico. até Ele tá fazendo treino físico. Não. Não, Ele- isso Ele confirmou. Ele foi titular. Ele foi chegou a ser titular. titular, ele foi titular. Aí Você beleza. tava certo. Aí eu recebi uma informação ontem de que o Lautaro tem chamado a atenção do Léo Jardim, que está entregando nos treinos aquilo que o Léo Jardim buscou, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Quando eu falei isso hoje na rádio, o Valu se levantou e saiu da mesa. Porque o Valu lembrou daquela frase antiga, leão de treino. É, Valu. Tá faltando ele passar pro campo o bom rendimento dos treinos conforme as suas fontes. Isso aí é claro, tá faltando. Tá faltando. Ele entrou contra o São Paulo, brigando, mas tem que, no momento que tem a definição da jogada, falta pro Lautaro, em alguns momentos, a famosa tomada de decisão. É para tocar, ele chuta, é para chutar, ele toca, é para escorar, ele tenta driblar, mas estou falando de um jogador, todos os problemas do Cruzeiro não passam pelo Lautaro, tá, pessoal? É um jogador que ainda não conseguiu, ele passou por questões físicas, a gente tem que lembrar aqui, precisou, né, da comissão técnica do Jardim chegar para detectar a situação do Lautaro, do Bolassi, porque o técnico anterior e o departamento de futebol não foram capazes, enfim, mas essa é uma outra questão. Então agora ele tá tendo, tá com toda a oportunidade de demonstrar o potencial que ele tem. Tá bem fisicamente, tem a confiança do técnico, ele é praticamente hoje o 12º jogador com o Jardim, então tá faltando a parte dele, mediante a toda essa confiança que o Jardim tem depositado com mostragem de vontade. Ninguém tá questionando a vontade do Lautaro. O Lautaro, ele entra, teve um amigo meu hoje que falou, e eu concordo com ele, que se mandarem uma pedra pra cima e falaram pro Lautaro chegar chutando, ele chega chutando. Independente, tem muita... Isso é atitude, né? Atitude, Jogador obediência tática. Obediência tática é atitude. Tem jogador que nem Mas isso. você também precisa da parte do refino. Tem a atitude, a vontade. Desculpa, na aí é hora... dom. Oi? Aí é dom. Não é questão de dom, Thiago. É dom. Não, Eu o acho que Oscar não. Eu Schmidt acho que discorda de você, mas tudo bem. De repente você queira discutir com ele em algum momento. É outro esporte. Mas então, não pode citar outro esporte? Desculpa. Não. Mais uma Poder- aprendida. Não. Poder se porque pode, tô dizendo que é outro esporte, não dá pra comparar, Você tá anda comparando- tagueando as você tá minhas comparando- falas. Você anda É que tagueando. banana Você e maçã- tagueia as minhas! Você anda É que tagueia banana e todas maçã as são minhas. frutas, Então pode mas não falar dá pra vocês comparar dois. as duas. Eu terminei. Você É que tagueia todas banana e as maçã minhas. são frutas, mas não dá pra comparar as duas. Quem quiser ver o comentário Não do tem como. Lautaro depois, me manda lá no direct que eu respondo. Cara, pelo amor de Deus, tá fazendo Tudo doce bem agora, lembrado, bobagem. pô. Não pode Fala ser aí o que você assim. quer falar. Não Ele vai só- falar? Ele só deu uma questionada. Não vai falar. Thiago, Borrifando, pô. Tá borrifando aí. Aqui que Existe tá falando uma de- Tá borrifando. O cara que dá borrifa todo mundo aí, cara. Existe uma pessoa que Levanta manda em a mão, meu mim. filho. Existe uma pessoa que manda em mim e lamento informar que essa pessoa não é Eu não você. tô mandando em você, não. Então Tô tá só bom. falando pra você falar, te dando a oportunidade de falar, não quer falar? Dito isso, HG, hoje, infelizmente, não dá Dá o quê? pro Lautaro ser esse cara do Gente, Cruzeiro conta que uma ele coisa tem. pra vocês. Vocês prestaram atenção no que eu falei na rádio? Calma. Que eu falei que era um. Eu vou chegar lá. Que eu falei que era um cara que entendo tava ele esteja prestigiado. Eu não treinando pedi no bem. time titular, não. Calma, eu entendo Isso é que uma ele esteja informação. treinando. Vocês estão brigando com a HG, eu não informação. tô brigando com a informação. Se você medir só o que você tá vendo nos jogos, vai ficar mais difícil, hein? Mas é a única coisa que a gente tem pra Então, dizer e mas se você analisar tem o jogo. informação, você tá. Tô passando. Pra analisar, mas eu não tô desconfiando da sua informação, é isso que você não tá entendendo. É que, infelizmente, por mais que ele esteja Pelo menos treinando você não bem, abandonou a mesa quando eu falei, né? quando ele está Você em apoiou campo, o Valu. Não, eu entendi o que o Valu e a indignação do Valu. Eu entendi a indignação do Valu. O problema não é a questão do que ele está treinando. Eu acredito que ele esteja treinando bem. De verdade. Confio 100% na sua informação.
O ponto é, quando ele é colocado em campo, quando ele tem que entregar dentro das 4 linhas, ele não tem entregado. Deixa eu te fazer uma pergunta. entrega. Você é o mais lúcido pra mim de todos aqui. E raramente. E você falando isso sério, eu tô encantado com você hoje. Você tá sendo irônico Tá agora. bom, não tô, Deixa não. eu dizer uma Eu tô coisa. ironizando eu mesmo. Sabe o que é uma coisa que me incomoda? Me incomoda, desculpa, eu não tô falando que eu esteja certo. Antes que o tagueador ali fala que eu. Eu não tô dizendo que eu tô certo, mas eu tô começando a ficar incomodado com uma coisa. Com cara. o quê, Veja meu bem. Deus? O elenco do Cruzeiro, que ele tem desequilíbrios, isso é fato. Sim. Mas eu tô vendo gente achando o elenco ruim. Não, o elenco Isso não me é incomoda, ruim. porque não é ruim. Não, o elenco não é ruim. Não Você é falar ruim. de desencaixe, Não o é trabalho ruim. do Léo Jardim não ter entrado ainda. Isso. Tudo bem. Isso. Mas, cara, Isso. tratar o elenco como ruim. Isso. Sabe com quem eu tava conversando sobre Ah. isso? Você conhece um tal de Marcelo Paz? Conheço. Bom. Bom, se é. Você viria pra ser CEO do seu time? Muito. Você viria pra ser CEO do seu time? Você viria. Do meu Muito. também, do Valor, acredito que também. Você viria, Valuzeiro? Você assina a vinda do Marcelo Paz? Ele poderia ser o gestor da minha vida. Eu se ele da minha quisesse. também. E você? Ponto. E ele falou comigo, meu sonho era ter esse elenco do Não, Cruzeiro na mão. gente, tá de brincadeira, né? A avaliação que nós fizemos, a expectativa para a realidade, ela foi um choque pra gente. O time ainda não deu liga. Tem possibilidade de dar liga e eu acredito mesmo, de verdade, que no movimento da janela a gente possa ver nomes do Leonardo Jardim entrarem nesse time e fortalecer ainda mais a equipe do Cruzeiro, que já é um elenco bom, é um elenco muito bom. Não erramos quando a gente viu as contratações que o Cruzeiro fez, aliada às contratações da temporada passada, chegarem para a temporada atual, a gente fala, pô, é um baita time, mas não deu a liga até o momento, mas que a gente acredita bastante que esse time do Cruzeiro possa se acertar com o que o Leonardo Jardim possa fazer com esse elenco. Porque quando você vai assistir, um minutinho pra você, Bruno, você tá chorando? Por quê? Você Não. emocionado? O olho vermelhou, né? Tá, você usou alguma coisa? Alergia. Tem um amigo meu, quando ele chegava com o olho vermelho, ele falava alergia. É sério, dava uma questionada nele, ele falou, não, Cara, não alergia, dá, fica velho, não dá. tranquilo. Aquela pupila dilatada e tal. Eu vou embora daqui hoje, velho. Mas aqui, deixa eu dizer uma coisa. Não pode valer o argumento de que o elenco seja ruim, porque não é. Não é. De Tá fato. faltando encaixe. Falta encaixe, talvez falte uma ou outra peça para equilibrar um pouco mais esse elenco, que não é curto, igual o do Atlético, que também não tem um elenco ruim, viu, gente? O Atlético tem um elenco curto. As peças são boas, o elenco é curto. O Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro tem bastante gente no elenco até, só que é desequilibrado. Tem muita gente para algumas posições e em outras ainda falta alguém com um pouquinho mais de posição, de qualidade para chegar, vestir a camisa e jogar. E aí sim dá esse equilíbrio que falta para o time do Cruzeiro. Acho Olha que é aqui, Marlon chegando no Grêmio, se declarou torcedor do clube, tem problema nenhum isso aí, e diz que outros jogadores do Cruzeiro têm vontade de transferir para o time gaúcho. Eu não vi polêmica não, mas acho que aí a discussão aqui vai crescer. Vamos acompanhar. Tinha colegas aqui também, né? E quando eu tive a oportunidade agora de vir pro Grêmio, os meus colegas de Cruzeiro que já jogaram por aqui ou que torcem pelo clube ficaram muito felizes por mim e também anseiam em retornar pro clube, então eles me desejaram boa sorte, sabiam que eu tava indo pro clube do meu coração, que eu tava muito feliz. Até alguns brincaram comigo, né? Que agora tu tá feliz depois de tanto tempo tentando, as coisas estão acontecendo pra ti, então é só agradecer pelo momento, mas também ciente que tem que ter muito trabalho. E aí, alguém viu polêmica? Eu não acho que o Marlon possa falar isso. Cara, se você tá falando você de viu você, polêmica. se É você polêmica. tá falando por você, Ok. beleza. Agora eu não posso falar chegar de aqui e falar assim, terceiros. ó, meu sonho é trabalhar, sei lá, na China. Inclusive tem gente lá nos Donos da Bola que quer. Pô, não posso fazer isso, cara. Pode. Não posso. Só que você vai arcar como você disser. Não, mas não é correto, cara. Não é ético, não é correto. É bem antiético Cara, fazer nem isso. com os que não merecem profissionalmente, que tem gente que eu já blindei profissionalmente que não merecia, porque foi de um mau caratismo ímpar comigo,
eu nunca fiz o que o Marlon tá fazendo. Eu acho que é expor. Quem não merece? Eu pode falar acho o nome, que é expor. Pô, acabei de falar pra vocês que eu nunca fiz, não vai ser aqui. É por isso que eu tô falando. Mas quem foi a pessoa? Se quiser, quem foi a pessoa que tomou o caráter com você? Se quiser, várias pessoas, são pessoas, no plural. Tem alguém nesse estúdio? Então, é o que a gente tá falando aqui, né? Parece que vocês não entendem o significado de não revelar. Tem que ter uma lousa, por favor, encomendem uma lousa a ser o único dono da bola. Todo mundo vai ter que usar. Para que a gente consiga desenhar algumas coisas. Não me surpreende o Marlon, aliás, o torcedor do Cruzeiro tem que entender uma coisa. Não é possível mais, nesse tempo de 2025 que estamos, o Marlon, ele é muito bom com as palavras. O futebol, a gente viu no último recorte. O Marlon é exatamente esse tipo de influência. Hoje, depois que ele saiu do Cruzeiro e coletando algumas informações, eu posso dizer, eu não sei se existem mais, mas o Marlon é uma maçã podre do elenco que foi cortado. Que? O Marlon é uma maçã podre. Ele fez um pequeno recorte ao dizer isso na chegada dele no Grêmio, do muito do que ele já fez aqui no Cruzeiro. Tá? Então, é esse tipo de situação, e é um jogador que chegou, ele ousou falar nomes de ídolos como o Nonato, descrever história como... Cara, é o tipo de cara que não poderia nem citar o nome do Nonato. É um jogador Mas quando ele estava aqui, ninguém falava que ele era maçã podre. É porque as informações, Everton, não sei também, se precisar a gente desenha aqui na lousa, muita coisa acontece, a biografia de quando o jogador está aqui, ou de um técnico, de um dirigente, a gente só fica sabendo tempos depois. Você Exatamente. Tô errado justamente nisso? porque blindam os atletas que ele deveria ter feito com os colegas dele. Você que é um grande apurador, Thiago, eu falei alguma groselha aqui, como gosto de falar, Everton Guimarães. Eu acho que então, assim, só para terminar, um jogador que passou de mais de 100 jogos com o Cruzeiro e Marlon, eu tenho certeza que para 99% da torcida do Cruzeiro, sua passagem não vai ter significado nada. Porque jogadores que marcam história no Cruzeiro são jogadores não que vestem a camisa 100 vezes, mas que vestem a camisa 50, 60 vezes e acabam sendo campeões dentro do clube. Não, e assim, muito me assusta a forma que ele pega e fala, que ele dá uma marca em alguns atletas. Porque quando ele fala assim, jogadores que já passaram aqui e também demonstram vontade. Ou que torcem pelo Grêmio como eu. E como eu, tem vontade de estar aqui novamente. Aí você pega e fala assim, e o torcedor pode fazer isso. O Matheus Henrique passou no Grêmio. O Wallace passou no Grêmio. Aí qualquer deslize normal, natural dentro do futebol, de você vacilar em um lance de bola, de área, de subir, de dominar a bola, o torcedor vai pegar e falar assim, esse aí queria estar jogando no Grêmio. Vai colocar o Wallace. Vai colocar o Wallace mesmo no jogo contra o Grêmio? Mas ele já passou lá. Será que o Marlon estava falando? Era do Wallace? Não, o Wallace meteu um foguinho na postagem lá, você viu? Cria situações. Viu? Não vi. Aqui teve uma. Mas sabe, pô. Quem deu aqui, ó. Deixa eu ver onde saiu. O Marlon fez a postagem e aí o Wallace colocou uns foguinhos assim na postagem quando ele estava sendo apresentado. De repente, em julho, ele se junta ao Marlon. Cara, mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas qual é o problema dele? Aqui, vamos lá. Se não tivesse essa fala, o foguinho teria problema? Não. Não teria, gente. Eu acho que não. Pode ser só jogando uma energia pro cara, é um colega de trabalho. Pode não ter visto. Não tem o WhatsApp. Foguinho, escreve assim, não tem WhatsApp. Ô, Valor, mas você vê problema? Institucionalmente, eu vejo. Eu vejo. Institucionalmente, eu vejo. O jogador, Elton, quando a coisa não está acontecendo, e é o caso, por exemplo, do Wallace, não está acontecendo, né, Brunão? Sim. Esse cara, sabe aquele negócio que nós falamos semana passada aqui? Caladinho. Tá todo mundo caladinho trabalhar. Qualquer movimento, cara, é perigoso. Então, numa dessas aqui, se o cara escreve assim, boa sorte, irmão. Beleza. Tá pronto. Agora, cara, porque o foguinho é interpretativo. Então, o foguinho pode ser um tanto de coisa. E outra Pode coisa. ser um tanto de coisa. E esse é o risco. Pode ser que ele tá se queimando, entendeu? Você foi pro Grêmio, tá se queimando, irmão. Tá se queimando. Eu acho que assim, a grande questão é o momento dentro de campo. Se o Wallace estivesse bem, a gente não ia estar falando disso. Se o Marlon estivesse bem, ninguém ia estar falando. Se o Marlon estivesse bem, a gente ia sair Não do tinha Cruzeiro. saído, mas eu tô falando assim, o momento dentro de campo pesa.
Eu lembro muito, o São Paulo, acho que foi em 98, tinha sido campeão paulista, time bem, jogadores em alta e tal. Chega o Campeonato Brasileiro, Nelson Batista chega e fala, não, tá cheio de laranja podre. E afasta 7 de uma vez. Pessoa. E desses jogadores que foram afastados, alguns depois se recuperaram e conquistaram títulos grandes, não só no São Paulo, mas em outros lugares. Eu lembro assim de cabeça agora, o Gustavo Neri tinha sido afastado e depois chegou até na seleção. Então você quer dizer que o Marlon vai conquistar muito lá no Grêmio? Eu quero dizer vai brilhar que, lá, vai arrebentar. Não porque o time é ruim. Eu quero dizer que o Cruzeiro poderia ter lidado melhor com essa crise do Marlon, que está desde o começo do ano se Ele não rendia, Bruno. Ele não rendia. Ele tinha oportunidade, ele foi titular num jogo. Não existe afastar assim. Afasta não existe e isso. trabalha o cara. Você vai pegar um lateral que é... Bruno, ele não deu conta de jogar contra o Muxuquiruna. Mas quando o Cruzeiro estava com o melhor encaixe dos últimos tempos, ele era titular absoluto. Era um ano atrás, gente. Futebol as coisas giram muito rápido. As coisas giram muito rápido. O que eu tô dizendo é o seguinte, mas a queda foi geral. O que o Cruzeiro errou ele foi é o um dos momento de laterais. ter negociado o Marlon. Era no final do ano passado. Esse é o time. O negócio é, ele é um dos laterais que tem um maior potencial de bola que a gente tem no país hoje. Não tô falando que é o que tá jogando mais. Mas dos que estão aí, que a gente sabe o que pode render, o Marlon é dos melhores, é dos que tem mais potencial. Você que gosta de falar tanto em superestimados, hein, Bruno? Parabéns por essa. Eu tava certo, aí o Gabigol no banco. O ano terminou. Eita, certo. Os números estão péssimos. Eu falei Sabe que ele vai falar 7 com você, gols em 11 porque ele falou jogos. comigo agora. Tá certinho. Ele vai falar com você, mas você falou isso só o Léo. É isso. Não, tá certinho. O rancor dele, infelizmente. Briga com a história. Você acha realmente que você estava certo quando você olha pro Gabigol sendo reserva em uma partida e com 7 gols em 11 jogos? E dizer que ele é superestimado, e você acha que você está certo, dizendo que o Marlon eu acho é um dos laterais com maior potencial. Eu tenho certeza. Eu não sei se você tomou um Ecobia antes do programa, mas você deve ter tomado, irmão. Não deixa ninguém de isso, não, irmão. Respeita. Não, a que você tomou final de semana é que deixa assim. A que você tomou final de semana deixa as pessoas meio doido. Tanto que você me ligou de madrugada e ficou meia hora comigo. Ele bebeu sem moderação. Não, ele bebeu sem moderação. Se você tomasse Ecobia, você tava fino. Só na rei das ideias. Por exemplo, eu tomo Ecobia e vou dar a letra agora. E quem tá comigo aqui, desculpa, vai entrar comigo aqui agora. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!